casa. Amém, irmãos? Sem mais delongas, vamos ao texto? Vamos ao texto? A nossa igreja ela trabalha com uma série de mensagens, nós estamos quase terminando a exposição de Mateus. Já estamos indo para o sermão 77, irmãos. 77. Já pouco mais de 2 anos já expondo Mateus, e o Senhor tem sido gracioso conosco. Abra comigo, por favor. Mateus capítulo de número 26. Nós vamos ler do verso de número 57 ao 75. E o sermão dessa noite tem como título 3 homens no banco dos réus. 3 homens no banco dos réus. Mateus capítulo 26. Do verso 57 ao verso de número 75. E diz assim a palavra do Senhor. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que acontecia. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente, se apresentaram 2 que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhes davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo. Quem foi que lhe bateu? Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta e outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: eu não conheço esse homem. Imediatamente, um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Que texto, meus irmãos. Que texto. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Pai, nós estamos diante do Teu Evangelho agora, Pai. É a Tua palavra. É a Tua verdade, Senhor. São os Teus preceitos, por favor. Eu lhe rogo para que o Senhor venha falar com o Teu povo. Nós queremos, ó Deus, nos cobrir da graça de Cristo, nos vestir com a misericórdia que em nós foi dispensada, Senhor, e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Pelos méritos do Teu Filho Jesus, faz isso. Senhor Deus, não permita
que eu venha passar alguma impressão errada, Senhor, acerca de Ti, do Teu Evangelho. Qualquer coisa, Senhor, que não seja verdade, por favor, não permita isso. Mas que o Senhor venha me usar como um vaso de barro, Senhor, frágil nas Tuas mãos, para a glória do Teu nome, para a alegria do Teu povo. É assim que nós oramos. Amém. Irmãos, os passos rumo ao Gólgota serão mais largos. As horas tão anunciadas por Cristo Jesus chegaram. Não há mais, irmãos, sermões aqui para os discípulos. Não há mais oração em conjunto, em coletivo com os discípulos. Não há mais comunhão em volta da mesa. Tudo isso lhes foram tirados com a prisão de Jesus no Getsêmani, como nós vimos no domingo passado. Irmãos, eu penso que neste momento aqui, a mais tenebrosa da história humana, as flores do Getsêmani já não florescem mais com tanta vida. Os pássaros escondem-se nos seus ninhos. O jardim, que deveria então ser um lugar de admirar as belezas naturais do Criador, agora é palco da demonstração da crueldade dos homens que foram criados para amar e desfrutar do amor de Deus. Agora esses homens estão com as mãos cerradas, prendendo o Criador, Cristo Jesus. É neste momento, irmãos, que nós temos o início da maior atrocidade de todas. Foi nesse jardim que o homem então começou a levantar os seus punhos cerrados de forma mais violenta para aquele que é o autor da vida, Cristo Jesus. Como nós vimos no sermão passado, Mateus, o evangelista Mateus, ele deseja que não venhamos a perder de vista o Cristo soberano. O destacamento, irmãos, dos soldados, os guardas do sacerdote, não estão ali prendendo um homem qualquer, estão prendendo o Deus homem. Em nenhum momento Cristo, ele perdeu aqui os seus atributos. Isso é extremamente importante, irmãos, a compreensão dessa doutrina. Cristo não é um simples homem, Cristo é Deus homem, se entregando. A compreensão dessa doutrina que Deus é soberano, que Cristo é soberano até mesmo no momento da sua prisão, é por demais importante aqui para a nossa compreensão bíblica de toda a expiação. E agora perceba comigo que Mateus, ele deseja nos passar as suas impressões. E veja que o julgamento de Jesus por Caifás, nós saímos do Getsêmani, agora nós estamos caminhando para a casa de Caifás. Veja que o julgamento de Caifás é seguido pela negação de Pedro, que então é seguido pela decisão final do Sinédrio, no capítulo 27, verso 1. E geralmente, irmãos, quando o texto narrativo ele demonstra esse tipo de estrutura, ele deseja nos mostrar que as verdades presentes no conteúdo do relato aqui são mais importantes do que a ordem cronológica dos fatos. Mateus ele não se preocupa muito com os detalhes cronológicos dos eventos, mas foca no conteúdo do julgamento de Cristo Jesus e na grave negação de Pedro. Portanto, meus irmãos, o que Mateus ele deseja então nos mostrar nestes eventos aqui? O que ele deseja nos mostrar no julgamento de Cristo Jesus? Nessa madrugada fria, Jesus não é o único que está sentado então no banco dos réus. Outros dois homens também se assentam no banco dos réus. Quem são eles? Mateus vai nos mostrar. Em primeiro lugar, veja que Jesus está no banco dos réus, do verso 57 ao verso 68. O verso 57 inicia dizendo que aqueles que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Irmãos, quando nós fazemos um paralelo
com os outros evangelhos, nós chegamos à conclusão que depois do Getsemane, Jesus ele não foi levado diretamente para a casa de Caifás, mas para a casa de Anás, o sogro de Caifás. Em ordem cronológica, Jesus é levado para a casa de Anás e somente depois é levado para a casa de Caifás. E aí Mateus ele somente narra o interrogatório aqui com Caifás e no Sinédrio. Todavia, irmãos, a figura de Anás é por demais importante na compreensão bíblica da expiação, ainda que Mateus venha omitir aqui a figura de Anás. O evangelista João o denota como sumo sacerdote. Porém, Anás não era o sumo sacerdote daquele ano. Nós sabemos que, pela orientação bíblica, o sacerdócio, irmãos, era um ofício vitalício. Porém, quando Israel ele foi subjugado por Roma, quem indicava e quem exonerava o ofício do sacerdote era o governador romano. Portanto, nós não temos aqui dois sumos sacerdotes em Jerusalém. Havia um único sumo sacerdote, Caifás, o qual Mateus então nos apresenta aqui. Contudo, irmãos, Anás é um sumo sacerdote emérito, que por sua vez, irmãos, havia praticado por anos a prática nepotista, arquitetando para ele e para a sua família o monopólio deste ofício. Os dois irmãos, tanto Anás como Caifás, eles eram poderosos naquele tempo. A influência política que Anás exercia ali o colocava, juntamente com a sua família, no alto escalão da sociedade e da política da época. A prática nepotista que o velho Anás fez ali no seu, com o seu poder, irmãos, praticamente durou 50 anos. Tom Houston comenta esse fato dizendo: cada vez que um governador dispensava um, a família se reunia e arquitetava até conseguir colocar outro membro da família no cargo. O cérebro por trás de tudo era o velho Anás, tendo ele mesmo 5 filhos e um genro no cargo. Dominou a política judaica por meio século. Qual era o segredo do poder deste homem e da sua família? Não existe muita margem de dúvida para o fato de que era sua riqueza. Flávio Josefo diz que Anás era um grande acumulador de dinheiro. Naturalmente, como sumo sacerdote, a família tinha o controle das finanças do templo. Mesmo nas épocas em que os negócios eram conduzidos honestamente, a renda dos sacerdotes era considerável, proveniente dos impostos do templo e dos sacrifícios que lhes era de direito consumir ou vender. Dean Bishop, no livro The Day Christ Died, ele diz que, contando os impostos do templo e os sacrifícios em valores atuais, irmãos, o sumo sacerdote tinha uma renda aproximadamente de 50 milhões de reais por ano. E não era só isso. Essa família astuta inventava outras formas de renda. Os cambistas, conforme o cálculo do livro The Life and the Times of Jesus, the Messiah, diz que eles recebiam cerca de 12% e meio no câmbio entre as moedas. E isso somaria, irmãos, algo na casa de 15 milhões. Depois havia as taxas de inspeção, cerca de 15,70 por animal. E como se isso não bastasse, irmãos, os filhos de Anás eram os donos ali das barracas que os cambistas ainda se utilizavam. Tom Houston ainda comenta dizendo que nos bazares dos filhos de Anás, como eram chamados, vendiam-se animais para as pessoas que não tinham como trazê-lo para os sacrifícios. O mercado do templo, os bazares dos filhos de Anás eram a mesma coisa. Portanto, irmãos, Jesus está sendo entregue aqui
nas mãos de gente muito ruim. Gente da pior estirpe, que achou razões, então, em seu pecado para odiar Jesus. Por 2 vezes, em João capítulo 2, em Mateus capítulo 21, Jesus frustrou o comércio desses homens no templo, virando as mesas, expulsando os cambistas, dizendo: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo uma casa de covil de ladrões. É óbvio, irmãos, que esses homens, então, odeiam a Cristo. Anás, o seu genro Caifás, odeiam a Cristo Jesus. Além de Cristo denunciar o seu pecado e pregar o reino de Deus, Jesus estava prejudicando o negócio sujo desses homens. Se você ler o Evangelho, você vai poder perceber que os sacerdotes, os escribas, os fariseus tentaram pegar Jesus em muitos momentos, fazendo-lhe ali perguntas, irmãos, e tentando enrolar Cristo Jesus em alguma contradição, e não conseguiram. Mas agora, irmãos, Jesus está preso, com suas mãos amarradas, ali, na frente deles. O que eles vão fazer? Esses homens, por não terem motivo de acusação, vão fazer desse julgamento, irmãos, um espetáculo injusto. Um julgamento injusto e ilegal. Na verdade, todo o julgamento de Cristo Jesus não passou de uma farsa. É um julgamento que não tem peso, que não tem retidão, que não tem efeito na justiça. Em primeiro lugar, irmãos, a convocação do Sinédrio, neste momento aqui, era uma convocação ilegal e injusta. Não era permitida a realização de um julgamento durante a noite, em que punha então em risco a vida do acusado, e tampouco iniciar audiências de pena capital na véspera da Páscoa. Contudo, o julgamento de Jesus, pelos sacerdotes, pelo Sinédrio, aconteceu aproximadamente 1h da madrugada, da sexta-feira de Páscoa. Somente isso, irmãos, já poderia então configurar que esse julgamento é um julgamento ilegal e injusto. Em segundo lugar, em casos de pena capital, a lei judaica não permitia que a sentença então fosse pronunciada no mesmo dia em que o acusado era declarado réu. Jesus foi declarado réu e penalizado por pena capital num prazo de 12 horas. E isso torna esse julgamento injusto e ilegal. Em terceiro lugar, irmãos, a prisão de Jesus foi realizada como resultado de suborno, ou seja, de um dinheiro de sangue que os sacerdotes então deram a Judas. O acusado havia sido traído, vendido por meio de um dinheiro sujo, o que configura então esse julgamento como um julgamento injusto e ilegal. Em quarto lugar, o Sinédrio convocou, irmãos, testemunhas falsas para depor contra Jesus. Diz o verso 59 ao 61, leia comigo. Os chefes dos sacerdotes e todo o Sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram. Embora se apresentassem muitas falsas testemunhas, finalmente se apresentaram 2 que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. O texto nos diz claramente que os membros do Sinédrio procuraram deliberadamente, irmãos, obter um falso testemunho contra Jesus. E o Sinédrio, então, trouxe 2 testemunhas que provavelmente estavam ali
na multidão, quando Jesus pronunciou, em João capítulo 19, destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Perceba que Jesus não diz que ele haveria de destruir o templo. Ele não diz que eu sou capaz de destruir o templo, o santuário de Deus. Mas ele diz, destruam esse templo. Portanto, essas falsas testemunhas aqui estão mentindo, obviamente. Além disso, irmãos, a Escritura nos diz que ele não falava do templo de Jerusalém, mas do seu próprio corpo que seria morto e ressuscitado ao 3º dia. Por se basear, então, em testemunhas falsas, com um falso testemunho, o julgamento de Cristo foi um julgamento injusto e ilegal. Em 5º lugar, perceba que Caifás tentou induzir Cristo a se auto-incriminar. Verso 63. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Ou seja, as 2 testemunhas lhe fazem. Mas Jesus permaneceu em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Obviamente, irmãos, que Caifás e os membros do Sinédrio não estavam interessados na verdade, eles odiavam a verdade. Caifás não faz aqui essa pergunta a fim de sanar alguma dúvida. Ele faz essa pergunta para incriminar Jesus, para tentar colocar Jesus no pecado de blasfêmia. A lei mosaica diz que aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente deve ser morto. Levíticos, capítulo 24, verso 16. Todavia, irmãos, uma reivindicação da divindade seria blasfêmia se tal reivindicação fosse falsa. Mas tal acusação não pode ser colocada em Cristo Jesus. Ele é Deus, Ele é o Messias. Portanto, Cristo ele pode muito bem responder que sim, positivamente, essa indagação, sem problema algum. Contudo, o Sinédrio, Caifás, eles têm sede de sangue, querem armar uma emboscada contra Jesus. Caifás, então, tentou induzir Jesus a se auto-incriminar, o que fez esse julgamento um julgamento injusto e ilegal. 6º lugar, o Sinédrio o condena à morte e o espanca antes do veredito romano. Depois de exigir uma resposta, irmãos, de Cristo Jesus, se ele era o Messias, o Filho de Deus, Jesus então responde a Caifás, no verso 64, tu o disseste. Mas eu digo a todos vós, chegará um dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Diante dessa afirmação, Caifás, então, ele faz um draminha aqui. Ele rasga suas vestes, dramatizando a sua indignação com a resposta de Jesus, e ele conclui: blasfemou. Ele olha para a turba do Sinédrio e pergunta: o que vocês acham? E o Sinédrio, então, responde: é réu de morte. Verso 66. Irmãos, neste momento, eles já haviam sentenciado Cristo Jesus à morte em seus corações. Aqui eles estavam somente pronunciando publicamente a sentença. E para consumar, então, a sentença, bastava-lhes a autorização de Roma. Contudo, antes do veredito romano, trataram Jesus como alguém culpado e condenado.
Perceba no verso 67 e 68 que os soldados começaram uma sessão de tortura física e psicológica em Cristo Jesus. O espancaram, deram-lhe tapas, murros, cuspiram-lhe no rosto, escarnecendo, perguntando: profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que lhe bateu? Jesus ainda não havia sido condenado, irmãos, quando sofreu todo tipo de agressão física e verbal por parte desses inquiridores. Por essa e por tantas outras razões, o julgamento de Cristo foi um julgamento injusto e ilegal. Este é Cristo no banco dos réus, num julgamento injusto, num julgamento ilegal. Contudo, veja que Caifás também está sentado no banco dos réus, no verso 64. Caifás e a sua turma também estão sentados ali no banco dos réus. Irmãos, não há nada mais dramático do que ir ao próprio julgamento em defesa da sua própria vida. E não há momento mais dramático num julgamento quando o réu então é chamado para depor em seu próprio favor. Talvez nunca tenha havido um testemunho mais dramático e chocante, irmãos, do que este aqui dado por Jesus em seu julgamento. Todavia, irmãos, ainda que Jesus esteja na posição de réu, sendo julgado, é esse Jesus que é o verdadeiro juiz. O verdadeiro e reto juiz. Os homens que o julgam são os verdadeiros culpados e já estão condenados por esse juiz. Porém, para que a justiça de Cristo pudesse cair sobre os seus eleitos, Jesus então ele precisa passar por essa grande humilhação, nesse julgamento injusto e ilegal. Contudo, irmãos, não percamos de vista a promessa que Cristo faz. No verso 63 e 64, quando Caifás pergunta: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, Filho de Deus, então diga-nos. E Cristo Jesus então diz: tu mesmo disseste, mas eu digo a todos vós, chegará um dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. Jesus, por um momento, ele ficou calado. Somente por um momento. Mas, por fim, respondeu à pergunta dos seus inquiridores, de Caifás. E ele respondeu, irmãos, se autoproclamando como Filho de Deus e Messias. Como ele fez isso? Fazendo duas alusões do Antigo Testamento. Primeiro, ao Filho do Homem, vindo dos céus, Jesus tirou de Daniel, capítulo 7, verso 13. E segundo, ao fato de que se assentaria então à direita de Deus Todo-Poderoso, Jesus tirou do Salmo 110, verso 1. E usando então ambas as passagens, Jesus está se autoproclamando como Deus e juiz de toda a terra. Ele é juiz. Ele é juiz, sendo julgado naquele momento, tão somente naquele momento, por homens vis, por homens baixos, pecadores, imundos. Mas ele é o reto juiz, o justo juiz. Tim Keller, irmãos, comenta esse texto dizendo que de todas as coisas que Jesus poderia ter dito, e havia muitos textos, temas, imagens, metáforas, e passagens das escrituras hebraicas que ele poderia ter usado para dizer quem era, ele diz especificamente que ele é juiz. Pela escolha do texto que fez, Jesus está deliberadamente nos forçando a ver o paradoxo. Houve uma enorme inversão. Ele, o juiz sobre o mundo inteiro, está sendo julgado pelo mundo. De fato, irmãos, Jesus esteve ali no banco dos réus, mas por um pouco tempo, por um breve tempo. Logo ele vai se assentar à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. E ele prometeu vir nas nuvens dos céus
para julgar o mundo como prometido. Perceba que Jesus está dizendo aqui: eu vou vir como juiz. Haverá, irmãos, um virar de mesa definitivo aqui. Vai ter um virar de mesa definitivo. No dia do juízo final, Ele, o próprio Jesus, será o juiz. E esses homens, os réus. Eis a verdade do texto, irmãos, aqui. Cristo Jesus virá para julgar o mundo. Cristo chamará todos os seus acusadores e os colocará diante dele, de joelhos. Todos esses que estão agora tramando, o colocando ali como um réu. Jesus era inocente, mas o colocando como um réu, acusado de blasfêmia, homens mentirosos, homens vis, todos eles estarão diante do juízo de Cristo Jesus. E Cristo vai pronunciar: malditos! Apartem-se de mim para o fogo eterno. Mateus capítulo 25, verso 41. Não percamos, irmãos, de vista essa verdade. A segunda vinda de Cristo Jesus será completamente diferente da primeira. Na primeira vinda, Jesus veio em humilhação, rebaixamento, serviço e renúncia. Na segunda vinda, o Filho do Homem virá em glória, em poder, em majestade. Na primeira vinda, Cristo Jesus foi encontrado como um homem de dores. Em sua segunda vinda, Jesus vai vir como juiz. Na primeira vinda, Cristo Jesus desceu, encarnando, nascendo numa simples manjedoura. Estamos chegando no Natal, nós vamos ouvir sobre isso. Na segunda vinda, Cristo Jesus vai vir em glória, descerá dos céus com os exércitos dos anjos. Cristo Jesus, em sua primeira vinda, Ele esteve diante dos fariseus, esteve diante de Anás, Caifás, Herodes e Pilatos, que covardemente cuspiram-lhe na face, o torturaram, o pregaram numa cruz. Em sua segunda vinda, irmãos, todos eles estarão diante de Cristo Jesus, com seus joelhos dobrados, tremendo de medo. Voluntariamente eles serão convocados para dobrar os seus joelhos. Se eles não quiserem, Cristo Jesus vai quebrar as rótulas desses homens. E todos eles vão confessar que este homem, a quem eles acusaram, é Senhor para todo sempre. Aquele tremendo dia, irmãos, as máscaras dos religiosos vão cair, os crimes hediondos de Caifás, todos os crimes escondidos ali no manto da religião vão vir à tona. Todos os membros truculentos desse sinédrio serão julgados num único tribunal. Nenhum deles, irmãos, vai poder recorrer a uma instância superior. Não vai ter habeas corpus, não será possível um engavetamento de processos. Eles estarão no banco dos réus, sentados ali já como condenados, esperando simplesmente a sentença. Cada um deles. Todos esses homens aqui serão lembrados por Cristo Jesus. Todos eles serão julgados e sentenciados pelo Supremo Juiz. Portanto, veja que Cristo está sentado no banco dos réus. Um julgamento injusto e ilegal. Mas esses homens também estão sentados, esperando o veredito reto e justo daquele que vai descer das nuvens com poder e glória. Contudo, perceba que Pedro está no banco dos réus, irmãos. Nós temos caminhado aqui no Evangelho de Mateus. Pedro é quase um amigo, né, daqueles que vão lendo Mateus. A gente vai se identificando com esse homem. Pedro também está no banco dos réus.
Pedro lhe é citado logo no verso 58. Veja. Verso 58. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que acontecia. Como nós vimos, Pedro não orou e não vigiou. Não ficou com Cristo no momento que deveria ficar. Agora, irmãos, agora ele deveria se ausentar. Agora Pedro deveria fugir. Mas Pedro está ali nas espreitas. E por que eu digo que Pedro deveria fugir? O próprio Jesus pediu aos guardas no Getsêmani, João capítulo 18, verso 8, deixem ir embora esses homens. Sob a ótica do evangelista João, quando os soldados vão pegar Jesus no Getsêmani, Jesus defende os seus discípulos, se colocando à frente deles e dizendo: se é a mim que vocês procuram, me prendam, mas esses homens agora deixam ir embora. Na hora que era para ficar, Pedro fugiu. Na hora que é para fugir, Pedro ficou, irmãos. Está ali acompanhando, ainda que de longe, a coerção de Jesus até o Sinédrio. Porque Pedro não orou, não vigiou, não fugiu na hora que tinha de fugir. Pedro não aguentou o peso de ser identificado com Jesus naquele momento. Tal como Jesus lhe disse, Pedro o negou 3 vezes naquela madrugada. Jesus alertou o coração de Pedro em Mateus capítulo 26, verso 33, asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Interessante, irmãos, que a negação de Pedro não se dá num vácuo. Ela foi predita por Jesus. Jesus, ele sonda. Jesus, ele conhece os corações. Jesus, ele sabe que muitas vezes nós somos infinitamente menores daquilo que nós pensamos que somos. Pedro achou que poderia seguir Jesus. E Pedro então colocou para fora aquilo que a sua alma realmente desejava. Ele desejava seguir Jesus. Mas é o que eu sempre digo para minha filha: querer não é poder. Querer não é poder. Lloyd Jones tem um livro chamado Sincero, mas Errado. Pedro foi sincero em dizer: eu vou te seguir. Ele realmente acreditava naquilo. Eu não consigo ver Pedro como um mentiroso, alguém que estava mentindo no momento que prometeu. Contudo, irmãos, Pedro, ele prometeu isso debaixo de uma autoestima equivocada, de uma autoimagem distorcida. Ele achou realmente que era valente, porém não passou de um covarde na hora em que seu mestre mais precisava. E o que nós podemos aprender com Pedro aqui? A sua consciência o está julgando. Ele está no banco dos réus. O que nós podemos aprender com este homem? Em primeiro lugar, veja que Pedro andou em lugares perigosos. Jesus havia dito inúmeras vezes dos terríveis atos que os homens maus haveriam de fazer. Pedro foi alertado disso. Contudo, mesmo assim foi seguindo então a coerção de Cristo Jesus, ainda que de longe, esquivando-se ali dos lugares. É aonde ele chega, irmãos? Ele chega na casa de Caifás. Se Pedro talvez estivesse com os outros discípulos, provavelmente não interrogariam.
Porém, Pedro foi seguindo, foi procurando sarna para se coçar, e quando se viu, estava no ninho das cobras. Quando se viu, estava no meio de homens truculentos e maus. Pedro andou por lugares perigosos. Em segundo lugar, irmãos, Pedro assentou-se com esses homens maus. Além de estar num lugar completamente perigoso aqui para ele, Pedro também foi se aquecer junto à fogueira preparada por homens perversos. É o que nos diz o Evangelho de João, capítulo 18, verso 18. O evangelista João nos diz que fazia frio. Os servos e os guardas estavam ali ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecer. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Entrou num ninho das cobras, estava no meio desses homens truculentos e agora está no meio ali deles, no meio dessa fogueira, tentando se aquecer. Inclusive, irmãos, o texto de Lucas, capítulo 22, verso 55, ainda é mais detalhado, nos dizendo que Pedro assentou-se na roda desses homens maus. Ele foi chegando ali, começou a se aquecer em volta da fogueira. Daqui a pouco estava sentado no meio desses zombadores. Em terceiro lugar, Pedro imitou a conduta desses homens maus. Diz o verso 74 que ele começou a jurar e a amaldiçoar, irmãos. Possivelmente ele blasfemou de forma desonrosa contra a pessoa de Cristo Jesus, dizendo que eu seja profundamente amaldiçoado se eu sou um discípulo desse homem. Ele começou a se amaldiçoar, prometendo: eu não sou o discípulo desse homem. Se eu for, que uma maldição caia sobre mim. E se você então pegar, irmãos, e fazer um paralelo com os evangelhos, como é que Pedro vai seguindo essa coerção? Todas as negações, aonde ele está chegando, se aproximando desses homens maus, se assentando com esses homens maus, imitando a conduta desses homens maus, você vai perceber que Pedro é a figura contrária do bem-aventurado do Salmo 1. Ele faz exatamente o caminho contrário do homem bem-aventurado. Pedro andou com os pecadores, se assentou com os escarnecedores e, por fim, imitou a conduta dos ímpios. E ao término, então, dessas 3 negações, como havia sido prometido por Jesus, o galo cantou. O galo cantou. Quantas vezes o galo cantou, irmãos? Quantas vezes o galo cantou? O texto de Marcos, capítulo 14, verso 72, diz que o galo cantaria 2 vezes. 2 vezes. Quantas vezes Pedro negou Cristo? 3 vezes. Eu não sei para os irmãos, mas eu penso que o primeiro canto do galo foi para alertar o coração de Pedro. Anunciar uma advertência. E o segundo para comunicar que ele fez exatamente o que Jesus havia lhe dito. Pedro estava aqui condenado pela sua própria consciência, irmãos. E nós temos neste momento uma das cenas mais dramáticas do Novo Testamento.
O evangelista Lucas, no capítulo 22, verso 61, diz que quando Pedro o negou pela terceira vez, e Pedro então ouviu o galo cantar pela segunda vez, Jesus olhou fixamente para Pedro. Talvez por uma brecha de uma janela, talvez por uma viela, por detrás de uma coluna. Na terceira vez que Pedro o negou, ao ouvir o canto do galo pela segunda vez, Cristo olhou diretamente para Pedro. Mateus vai dizer que Pedro saiu e chorou amargamente. A tradição, irmãos, diz que Pedro ele não se curou disso. Toda vez que ele ouvia um galo cantar, ele chorava amargamente. E isso é bem possível. Isso é bem possível. Tudo isso deve ter deixado marcas profundas na memória desse homem. Aplicação para nós. Você consegue perceber o quão miserável nós somos, irmãos? Nós olhamos para Pedro e o julgamos pela sua negação. Nós colocamos Pedro aqui, talvez de uma forma até inconsciente, como o segundo vilão dessa perícope. Nós temos o Caifás, que é o primeiro vilão, mas olhamos Pedro como o segundo vilão. E bem da verdade, irmãos, é que o texto, ele esmaga o nosso orgulho. Nós precisamos ser realistas com aquilo que nós somos. Nós somos covardes, nós somos fracos, nós somos levados por más companhias e nós negamos a Cristo Jesus. Talvez você pense que você não nega Jesus, que você é diferente de Pedro, e eu lhe afirmo que você não é diferente de Pedro, e que você, por vezes, está negando o Cristo Jesus. É interessante perceber, irmãos, que Pedro ele não nega nada acerca da pessoa de Cristo. Ele não está negando uma doutrina. Pedro está negando uma identificação com Cristo. Por vezes nós temos uma doutrina correta, nós temos, olhando para o Evangelho, para a história da igreja, nós estamos dentro daquela esfera das doutrinas que foram preservadas e que o Senhor Deus tem abençoado a sua igreja. Nós não negamos, talvez, como fazem os incrédulos. Nós cremos em Cristo Jesus, cremos que Ele é Deus, cremos que Ele é Salvador, cremos que Ele é Senhor, mas por vezes nós negamos na identificação, nós negamos quando nós não desejamos nos associar com este Cristo. E qual é a boa nova? Quais são as boas novas do Evangelho? A boa nova do Evangelho, irmãos, é que se Pedro teve chance de ser amado por Deus, depois dessa negação, nós também temos. Se Pedro ele teve chance de ser restaurado e perdoado por Jesus, evento esse, lá do capítulo 21 de João, quando Jesus não somente restaura Pedro, mas confia suas ovelhas à liderança de Pedro, nós também podemos. Se Cristo Jesus perdoou Pedro, apesar dele mesmo,
Cristo Jesus também pode nos perdoar, apesar de nós mesmos. Alguns comentaristas vão dizer que é muito possível que na terceira negação, no segundo canto do galo, este galo aqui cantou, irmãos, na quarta vigília, chamada a vigília do galo, que vai das 3 às 6 da manhã. Ou seja, quando está praticamente prestes a raiar o sol. E é óbvio, irmãos, que o cantar de galo foi uma advertência ao coração de Pedro, e um lembrete do seu pecado. Mas eu penso também, irmãos, que o galo cantando, prestes do raiar do sol, eu penso que isso estava gritando também no seu coração, o texto de Lamentações, capítulo 3, verso 22 e verso 23. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Não importa o tamanho da nossa falha, do nosso pecado, a graça de Cristo é maior. A graça de Cristo é maior do que a soma dos nossos erros. A graça de Cristo é maior do que a soma dos nossos pecados. E eu sei que, quando você peca nessa identificação com Cristo Jesus, é algo que nós não podemos, irmãos, perder de vista, que nós amamos Jesus, nós cremos nele. Nós carregamos marcas que somos parecidos com ele. Por exemplo, um deles vai dizer, a sua fala te condena, a tua fala te identifica, você é um deles. Você é um galileu, você está com o Galileu, Cristo Jesus, você faz parte dos discípulos, a sua fala o identifica. Nós carregamos, irmãos, marcas, sim, de uma identificação com Cristo, mas por vezes nós pecamos. Por vezes nós temos vergonha em nos associar com Cristo Jesus. Por vezes, de uma forma até deliberada, nós estamos pecando, e nós sabemos disso. E há um alerta no nosso coração, uma espécie de um galo. O galo do Espírito Santo gritando no nosso coração, nos alertando que nós pecamos, que nós falhamos. Contudo, que este cantar do galo em nossos corações, toda vez que pecamos, que este cantar de galo venha trazer o lembrete de que nós somos pecadores, mas que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Há uma grande diferença, irmãos. Todos nós estamos sentados no banco dos réus. Todos nós. O nosso banco é diferente do banco de Anás, Caifás e toda a sua turba. Seremos julgados, mas nós temos um advogado que dispensa sobre nós o seu perdão, assim como dispensou sobre a pessoa de Pedro. Amém? Curve a sua fronte e vamos orar. Senhor Deus, as tuas misericórdias se renovam constantemente na vida daqueles a quem o Senhor ama. A tua graça, ela nos alcança de uma forma extraordinária, Senhor.
por meio da convicção de pecado, por meio do arrependimento profundo, por meio do depositar da fé em Ti, nós temos o Teu perdão, nós temos a Tua restauração, Senhor. É a última vez que nós vamos ver a pessoa de Pedro aqui, este homem que tanto se identifica com a gente. É uma foto, Senhor, de cada um de nós. De fato, Pai, nós somos assim, nós somos homens fracos. Nós temos uma autoestima elevada demais. Nós olhamos para nós mesmos e nos achamos poderosos demais, suficientes demais. Quebra-nos, ó Deus, por favor. Ainda que seja por meio de um olhar penetrante, tal como o Senhor fez aqui com Pedro, ou talvez por meio deste alerta, Senhor, da Tua santificação em nosso coração. Completa a Tua obra nas nossas vidas, por favor. É assim que nós oramos. Nós sabemos, ó Deus, que nós seremos julgados por Ti. O Senhor vai fazer um veredito vai cair sobre as nossas cabeças, mas o perdão estará nos cobrindo, o Teu sangue estará nos cobrindo, Senhor. Nós seremos contados aqueles que estarão à Tua direita, contado entre as ovelhas, enquanto outros, ó Pai, como Caifás, como os membros daquele sinédrio, como Judas, vão para o lado direito, para o lado dos malditos. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender tudo isso. Ajuda-nos, ó Deus, a Te amar mais e mais. Ajuda-nos, ó Deus, a viver a plenitude do Teu Evangelho por meio do Teu Espírito. Faz isso para a glória do Teu nome, é assim que nós oramos. Amém e amém.